Ok, estamos gravando. Hoje é segunda, 14 de junho de 2021. Essa turma do sexto período de Sistemas de Informação da UFRA Paragominas. Nós estamos numa aula de Sistemas Distribuídos. Bem, a aula passada, a gente concluiu a primeira introdução, que tem os conceitos básicos. Hoje a gente vai começar a segunda parte da introdução, onde a gente vai falar sobre os tipos de sistemas distribuídos que existem. Basicamente são 3 tipos de sistemas distribuídos, mas hoje a gente vai falar apenas do primeiro tipo, que é o sistemas de computação distribuídos. E na aula que vem a gente vai fechar os outros 2 tipos, que são os sistemas de informação distribuídos e os sistemas pervasivos. E aí a gente vai passar para a terceira fase, a terceira etapa aí, que é a terceira unidade, onde a gente vai falar de um outro ponto importantíssimo que vocês precisam saber, que é a parte da arquitetura de sistemas distribuídos. Quais são as opções que a gente tem de arquitetura de sistemas distribuídos para implementar, como é que funcionam as possíveis formas de sistemas distribuídos, de arquitetura. Quando a gente fala de arquitetura, eu não sei se vocês têm muito claro isso. Diferente de arquitetura de computadores, onde a gente está vendo ali a parte mais dos fundamentos, a parte ligada ao hardware. Quando a gente fala de arquitetura de sistemas, que não é a aula de hoje, mas só para a gente fazer esse panorama, quando a gente fala de arquitetura de sistemas, a gente está falando de os componentes que formam um sistema, né? Ele não precisa ser distribuído. Eu tenho uma arquitetura de sistema local centralizado, e também tenho um sistema distribuído. Mas a arquitetura, quando eu falo de arquitetura de software, arquitetura de sistemas, eu estou falando assim, quais são os componentes, os integrantes que formam aquele sistema e como eles se comunicam, como é a forma de se comunicar. Para a gente ter uma ideia, um exemplo de arquitetura de software, arquitetura de sistemas, é a arquitetura em camadas, onde eu tenho camadas onde existe uma hierarquia, tenho as camadas superiores, as camadas inferiores, onde cada camada utiliza os serviços que são fornecidos pela camada de baixo, que a gente chama de camada subjacente, e ela desenvolve algum papel, ela tem alguma função, e desenvolve um papel que vai servir para a camada de cima, tá? Então, ela recebe algum tipo de serviço da camada de baixo, da subjacente, desenvolve a sua função e fornece algum serviço para a camada de cima, que é a chamada camada adjacente. Então, a gente tem uma pilha de camadas. E um exemplo clássico que a gente tem aí são a pilha de camadas de rede, também chamada de pilha de protocolos, TCP/IP ou OSI. Elas são uma arquitetura de software em camadas, mas não é a única que existe. Nós temos 4 tipos de arquiteturas possíveis, e cada uma delas é importante a gente saber, para cada tipo de arquitetura, como é que ela funciona, como é que são os componentes, qual é o papel dos componentes e como eles se comunicam, como é que eles trocam mensagens. Vocês imaginem que num sistema local, numa aplicação local, qualquer software que eu esteja rodando desktop na minha máquina aqui, como é que funciona a comunicação entre a execução dos meus programas, que são os diversos entes de software que estão ali? É através de processos, não é? Então, por exemplo, imagine que eu tenho um browser, né? Aí esse browser, eu abri uma janela que é para acessar o Cigar. Aí daqui a pouco eu abro uma outra janela que eu vou acessar o Google. Aí eu abri uma outra janela do browser que ela vai acessar, sei lá, a página do Globo Esporte, etc. Eu abri 10 páginas. E o meu aplicativo é um só. Cada página nova que eu abro é uma instância do meu programa browser, tipo o Google Chrome da vida. É uma instância dele que está sendo executado na minha máquina. Né? Então, eu tenho um processo que ele é gerado, digamos assim, quando eu abro o Google Chrome,
Aí depois, aí vocês já viram esses sistemas operacionais, aí agora eu vou abrir uma página. Aí eu starto um outro processo para aquela primeira aba, né? Aí eu abri outra página. Aí eu starto um novo processo para aquela segunda aba. Aí eu tenho 10 abas abertas no meu browser. Eu tenho 10 processos ativados e cada um deles, a função deles é executar o que aquela aba precisa. A gente já sabe que uma aba, o papel dela, um browser, o papel dela é exibir uma certa página web. E essa página não está local no computador, ela está no servidor web. Aí, aquele processo que é responsável pela aba do cigarro, ele vai disparar outros processos menores, que a gente chama de threads. Eu tenho certeza que todo mundo já sabe qual é a diferença de um processo e de um thread. Tem gente que fala de uma thread, né? Eu falo de um thread. Então, esses threads, eles têm o papel de executar aqueles browsers, tudo que aqueles browsers vão exibindo. Enfim, essa é a forma de uma aplicação em rede se comunicar. Aí eu já sei que esse modelo, essa arquitetura que é utilizada pelos aplicativos que usam a internet se chama, um tipo de arquitetura que a gente chama de arquitetura em camadas. Então, eu tenho camadas e cada camada utiliza o serviço da camada que está embaixo, que é a camada subjacente, e fornece um serviço para a camada de cima. Então, isso a gente vai ver em arquitetura. E quando a gente vai falar de arquitetura, a gente vai ver as possíveis arquiteturas para sistemas centralizados, as possíveis arquiteturas para sistemas distribuídos, e aí quando a gente tem um sistema centralizado, tudo é tranquilo. Comunicação entre processos é tranquilo. Eu me conecto com o servidor, né? Aí começo a trocar mensagem. A bronca é quando a gente está num sistema que não é cliente-servidor, como um HTTP da vida, que é browser, um e-mail. Quando eu estou num sistema que é peer-to-peer, que é ponto a ponto, meu irmão, encrenca a comunicação entre os processos. Mas isso aí é um capítulo lá da frente. Então, nós vamos fazer hoje a segunda unidade, onde a gente vai falar dos tipos de sistemas operacionais e, na sequência, a gente vai ver a unidade 3, que já vai ser a unidade das arquiteturas de sistemas distribuídos. Mas hoje a gente vai começar, então, a aula de tipos de sistemas operacionais. Parece que alguém comentou no chat alguma coisa. Não, Antônio Carlos, eu ainda não comecei a transmitir. Eu estava transmitindo para entrar no cigarro, mas agora eu vou compartilhar a tela. Aí vocês me confirmam. Ela foi exibida. Para mim já está aqui, mas me confirme aí que vocês já estão com a projeção. E o áudio está audível? Sim. A voz está audível. Beleza. Bem, então a gente vai começar hoje a falar dos tipos. E o nosso desafio hoje é falar dessa primeira classe aí, tá? Então, de forma geral, existem 3 categorias, 3 classes, 3 tipos de sistemas distribuídos. Os sistemas de computação distribuídos, os sistemas de informação distribuídos e os sistemas embutidos distribuídos, que são aqueles também chamados de sistemas pervasivos. O sistema de computação distribuído, gente, ele está associado ao que a gente chama de computação de alto desempenho, né? Eu tenho alguma tarefa que precisa de muito processamento. Os meninos aí começaram, os meninos que são do grupo de pesquisa, por sinal, eu quero aqui fazer um parênteses e parabenizar a equipe do grupo de pesquisa que publicou o primeiro artigo deles. Então, esse é um artigo que é o trabalho de iniciação científica de PIBIC da Eliana. Então, foi feito pelo grupo, mas ela que é a primeira autora, ela que fez o trabalho principal, mas tem toda uma equipe que trabalha. Quem tiver interesse, a gente até julho vai estar abrindo mais 5 vagas. Hoje a gente tinha 10 alunos no grupo, que são alunos, que são meus orientandos, né? E o Josué trancou. Então, hoje nós temos 9 vagas.
e eu quero fechar 15 alunos no grupo de pesquisa. Então, quem tiver interesse em participar, nem todo mundo tem bolsa, todo mundo começou sem bolsa, conforme vão aparecendo bolsas dos projetos, né, aí a gente vai fazendo uma seleção interna e aí a gente vai dando. O Joaquim ganhou bolsa, a Eliana ganhou bolsa, mas o Paulo Vitor já acabou o trabalho dele agora, foi mandado para um congresso, estamos esperando o resultado, ver se vai ser aceito, mas o dele é PIVIT, que é voluntário, então ele é um aluno de iniciação científica, mas ele não tem bolsa, ele é voluntário. Agora, nós estamos submetendo de novo o projeto para o PIBIC, né? Vou tentar conseguir bolsas, mais 2 ou mais 3, aí quem é do grupo vai estar concorrendo. Né? Mas tem esse processo de pesquisa, que é um processo muito interessante. E quem tiver interesse, até o final de junho, a gente vai abrir seleção aí para mais 6 vagas, para a gente fechar os 15 alunos. Então, se vocês tiverem interesse, eu vou abrir para as turmas de 2018 e 2019. Os calouros não tem como entrar ainda. Mas tudo isso para falar, porque aqui a gente tem computação de alto desempenho. Os meninos fizeram programas aí que trabalham com redes neurais convolucionais e que demanda muito peso computacional. As redes neurais comuns, elas já são pesadas, é muito processamento. Cada neurônio da rede neural, ela tem um processamento forte. Aí, paralelamente, às vezes eu tenho centenas de neurônios rodando. E, às vezes, são muitos dados de entrada. Isso dá uma carga de computação muito alta. E olha que não é ainda uma aplicação gigante. Mas esse tipo de aplicação que requer computação de muita performance, também chamado de HPC, eu até coloquei aqui um. Não sei por que não veio segunda. Está na outra página. Requer muito poder de processamento. Eles estão nessa categoria aqui, ó. São sistemas de computação distribuída. Então, esse é o nosso assunto da aula de hoje. A gente vai ver quais são, como são os tipos, como é que eles funcionam, como é que estão divididos, qual é a característica, quando é que se usa de um tipo ou de outro, né, dentro de sistemas de computação distribuído. Tem um outro tipo de sistema distribuído que eles são chamados de sistemas de informação distribuídos. Geralmente, dentro de grandes empresas, sejam públicas ou privadas, né, onde eu tenho um monte de aplicações e eu preciso fazer a integração dessas aplicações. Eu preciso entrar naquele conceito que a gente viu na aula passada de interoperabilidade. Lembra que tinha um conceito lá de sistemas abertos, onde eu tinha portabilidade e interoperabilidade. Então, quando eu tenho esse tipo de perfil de sistema distribuído, a gente tem sistemas de informação distribuídos. Isso aqui é assunto da aula que vem. E, por último, a terceira classe de sistemas distribuídos, são sistemas pervasivos, ou sistemas embutidos. São aqueles que são compostos de dispositivos móveis. Então, redes de celular, redes de sensores. Então, você tem aqui em Belém, por exemplo, toda uma rede do CIOP, que são câmeras que vigiam a cidade, né? E essas câmeras, elas trocam informações entre si. Tem todo um fluxo de informação e, às vezes, dependendo se for um nó inteligente, até de processamento. Esse é um outro tipo de sistema distribuído chamado sistemas pervasivos ou sistemas embutidos distribuídos. Eles têm a característica de que os seus equipamentos de processamento são móveis, geralmente portáteis, né? Ou câmeras, ou celulares, esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar dos sistemas de computação distribuída, ou sistemas de sistemas computacionais distribuídos. A ideia é sempre ligada a processamento paralelo. Eu preciso processar uma tarefa que é muito pesada e um único processador não dá conta. Eu preciso de muitos processadores. Ah, professor, mas o meu computador ele tem
ele é quad-core, então eu tenho 4 núcleos. Não estou falando disso, estou falando muitos processadores físicos. Tá? Físico mesmo, então é o que a gente chama de multiprocessamento. Então, uma máquina monoprocessada é uma coisa. Outra coisa são máquinas multiprocessadas, eu tenho vários chips. Né? E a ideia é eu poder fazer o processamento em paralelo, rodar aquela tarefa em paralelo. Então, eu já até dei esse exemplo para vocês, eu tenho uma tarefa que eu tenho a quadra do ginásio, eu tenho que limpar. Então, eu com uma vassoura, um rodo com pano de chão e um balde, eu vou levar determinado tempo para limpar aquilo ali. Mas se eu tiver 10 pessoas, cada um com os mesmos equipamentos, a gente vai poder dividir por 10 aquele espaço e nós vamos fazer aquela tarefa paralelamente. Com isso, o tempo de execução da tarefa vai ser bem menor. Então, a ideia da computação paralela é eu ter vários nós de processamento, vários núcleos de processamento rodando ao mesmo tempo de forma paralela, e com isso o computador vai, aquele conjunto computacional vai rodar em muito menos tempo, vai ser bem mais rápida a performance. Então, essa é a ideia do processamento paralelo. Isso que eu estava procurando. Saiu de tamanho diferente. Aí o toque me impede de continuar. Eu tenho que deixar todo mundo no mesmo tamanho. O negócio com toque. Continuando. Quando vocês virem aí HPC, essa sigla HPC é High Performance Computing, ou seja, processamento de alta performance, ou computação distribuída, computação paralela. São máquinas que não são monoprocessadas, são máquinas que têm muitos processadores, e às vezes esses processadores nem estão no mesmo espaço físico, eu posso estar com eles espalhados, eu posso estar com determinados centros de computação e eu distribuir essa aplicação. Existem 2 modelos de compartilhamento de memória, se vocês perceberem aqui na figura, deixa eu botar um apontador aqui. Nesse primeiro modelo, aqui a gente tem em P o processador, então eu tenho 4 processadores aqui neste meu sistema de computação distribuída, né? Esses eu tenho 3 unidades de memória e eu tenho uma conexão física entre a memória e o processador. Percebam que eu não tenho uma memória dedicada para esse processador, uma memória dedicada para esse, uma memória para esse, uma para esse. Neste meu primeiro modelo aqui, que é chamado de memória compartilhada, eu tenho 3 unidades de memória, elas são somadas e todos os processadores, conforme a demanda, solicitam e utilizam da memória. Então, esse é um modelo chamado de memória compartilhada. Outra opção que a gente já tem em sistemas de computação distribuída é a chamada memória distribuída, onde cada processador tem a sua própria unidade de memória, né? E assim eu tenho os mesmos 4 processadores, mas a memória não está sendo compartilhada entre estes processadores. Cada processador tem a sua memória individual. E o que está sendo compartilhado é o processamento aqui, nessa interconexão. Tudo bem? Essa é a ideia? Então, eu posso ter esses 2 modelos de memória quando eu tenho sistemas de computação distribuído, esses sistemas HPC, de High Performance Computing, computação de alta performance. Então, vamos lá. Eu tenho basicamente 2 tipos, né, subtipos, se sistemas de computação distribuídos são a primeira classe de sistemas distribuídos, primeiro tipo, eu posso dividir em 2 subtipos ou 2 subclasses aí, os meus sistemas de computação distribuídos. E lá no fim da aula, vocês vão ver que esse tipo aqui da grade, que a gente chama também de grid, talvez vocês vão ouvir muito o termo em inglês, assim como cluster, a gente fala o termo em inglês,
grade, a gente vai ouvir muito nos livros, mas na prática você vai ouvir falar de grid de computação, GRID. Esse grid, eu tenho uma outra modalidade aqui, que eu poderia dividir também em três subclasses: clusters, grades e cloud computing, ou computação em nuvem. Mais para frente a gente vai ver que esse aqui a gente pode dividir em duas categorias. Mas, por enquanto, vamos conversar, vamos começar com essas duas categorias. Só fazer o nosso feedback tradicional. Vocês estão escutando direitinho? Estão online? Está todo mundo aí? Só para eu saber que estou lá. Sim, professor, tudo sim. Tudo sim, professor. Beleza. Então, a gente já sabe que sistema de computação distribuído tem uma característica que eu preciso de muito poder computacional, então geralmente eu vou ter vários processadores, né, e eles vão estar espalhados. Como vai estar espalhado vai depender e a gente vai ver as possibilidades aqui em frente. Tá? Por quê? Porque são aplicações que demandam de muito poder computacional. Eu preciso de muita computação. Um exemplo aqui para vocês, só para a gente começar de aperitivo. Todo dia no jornal a gente tem a previsão do tempo para o dia seguinte, e até para o próprio dia, né? E aí vocês veem lá embaixo, pequenininho, fonte, INPE, INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, se eu não me engano. Não tenho certeza agora. Mas provavelmente é isso ou alguma coisa próxima a isso. Fazer previsão de casos de Covid, como a gente faz no nosso trabalho, já demora rodando no cluster da UFRA, do data center da UFRA, geralmente passa 7, 8 horas rodando a rede neural para conseguir gerar a previsão de dados que são de texto, dados textuais, número de casos, número de óbitos e demanda de leitos de UTI. Agora, vocês imaginam fazer previsão com dados de satélite. Imagina não sei se vocês têm noção, uma imagem de satélite é muito pesado, gente. Não é um JPEG de foto de iPhone na resolução máxima, não. É assim, é elevado a 1000. É muito pesado, o arquivo é muito grande. E para você, a previsão de tempo ela é feita em cima de imagens de satélite que o satélite vem, são armazenadas no storage lá, no INPE, e o programa vai fazer, a partir daquelas imagens, a previsão como é que vai ser no outro dia. Gente, eu preciso de muito poder computacional para processar isso aí. Então, isso aí é uma aplicação que requer computação distribuída, requer High Performance Computing, uma computação de alta performance. Senão eu não dou conta. Não dá para rodar no meu notebook. Não, o meu é um i9, um não sei quanto. Não roda, ele nem abre. Tu não abre nem uma imagem de satélite dessa num notebook. Tem que ser alto poder de processamento e alto poder de armazenamento, muita memória. Só ver aqui o chat. Baixa, Casimiro, baixa aí que tu vai ver que é bem simplesinho. Olha só. 2 tipos básicos de sistema de computação distribuída. O primeiro é chamado de cluster e o outro é chamado de grid ou grade. Então, na computação em cluster, o hardware subjacente, a gente já sabe o que é o hardware subjacente. Eu tenho ali a aplicação, eu tenho o sistema operacional e eu tenho a arquitetura, o hardware que está embaixo, né? Com a placa-mãe, com um processador específico, com um conjunto de instruções específicos. Na computação em cluster, o hardware subjacente é um conjunto de estações de trabalho que são semelhantes. Todo mundo é PC, ou todo mundo é Apple, todo mundo usa Linux, estão conectados por uma rede local de alta velocidade. Os nós de processamento, tá? Os nodes, eles rodam no mesmo sistema operacional. Todo mundo é no Linux Debian, todo mundo é no Linux CentOS, todo mundo usa Unix. Todas as unidades, a arquitetura de hardware é toda semelhante, o sistema operacional é o mesmo. Isso é uma característica de um cluster. Eu tenho vários processadores, mas a arquitetura de hardware é todo mundo
da mesma arquitetura, e o sistema operacional é o mesmo. Já nesse outro modelo, gente, de computação distribuída, que são as grades ou um grid de computação, um grid computacional, a gente tem sistemas distribuídos que costumam ser montados como uma federação de computadores. Uma federação, já sabe, a federação de futebol. Cada estado tem a sua, cada uma tem a sua. Eu tenho ainda a Confederação Nacional, eu tenho a FIFA. Falando em corrupção, a gente lembra desses nomes, né? FPF, CBF e FIFA. É só corrupção. Mas uma confederação, uma federação de computadores, cada um tem a sua particularidade. Roda em cima de um sistema operacional e o software é diferente também. O sistema operacional pode ser o mesmo, mas não tem que ser o mesmo, pode ser diferente. Toda a plataforma subjacente, arquitetura de computador e o hardware, e o sistema operacional. Cada sistema pode cair em domínio administrativo diferente também. Numa grade de computadores, o hardware, o sistema operacional e a rede de conexão podem ser totalmente distintos. Bem, e aí a gente vai começar a falar dessa primeira categoria, que são os clusters. Então, a gente já sabe o que é um cluster. Primeiro, eu tenho vários processadores para poder executar programação de forma paralela, né? E poder diminuir o tempo de processamento distribuindo. Pega os processos, eu gerei 500 processos do meu programa. Eu mando, aí eu tenho 10 processadores. Vou mandar 10 para rodar em cada processador. Então, eu diminuo o meu tempo, em média, por 10. Tá? Os clusters se tornaram populares quando começou a cair o preço das máquinas, né? A razão, preço, desempenho dos computadores pessoais e estações de trabalho melhorou. Aí, a pessoa ficava... Antigamente, ninguém tinha dinheiro para ter computador em casa pessoal. Depois, a partir dos anos 80, 90, começaram a pipocar computador pessoal. E aí o pessoal disse assim, por que a gente não... Já que tem um monte de computador pessoal e a gente não tem dinheiro para comprar um grandão, por que a gente não começa a juntar vários computadores pessoais desses, como se fosse um único computador maior? A gente soma a capacidade computacional desses vários computadores. E essa foi a ideia, e os clusters, essa modalidade, essa classe de sistema distribuído, de sistema de computação distribuída, surgiu a partir dessa queda de preço que começou a ficar muito barato o computador pessoal, né? Construção de supercomputadores que usam solução de prateleira, conectando vários computadores em uma rede de alta velocidade. Ou seja, eu tenho vários computadores, pode ser até de uma boa performance, mas são monoprocessados, eu tenho 20 computadores e eu vou juntar e montar como se eu tivesse uma super máquina com 20 processadores. Essa é a ideia no cluster. Mas eles são máquinas diferentes, mas eles vão ser configurados para serem uma única máquina. Então, eu tenho ali uma farm, né? uma fazenda de computadores que estão integrados e eu tenho um middleware que coordena todos eles e eles funcionam como se fosse uma única máquina. Esse é um cluster, senão é uma rede de computadores. E a gente não está falando de uma rede de computadores. Nós estamos falando de um cluster computacional. Eu tenho 10 máquinas, cada um tem o seu processador, a sua memória, o seu sistema operacional, o seu hardware. Todos eles têm a mesma plataforma? Todo mundo é PC? É. Todo mundo é Windows? É. Então, a gente pode transformar isso num cluster com 10 máquinas. Aí eu vou ter um cluster distribuído, um cluster computacional com 10 processadores. Tá? Ele é usado para a gente fazer programação paralela. Eu preciso fazer high performance computing, eu preciso fazer de uma computação de alto poder de execução, mas eu não tenho um supercomputador. A gente monta um supercomputador agregando vários pequeninos solitários. Tá? E agora, um único programa que demanda muita computação vai ser executado em paralelo nestas várias máquinas. Entende? Então, eu tenho 10 máquinas, por exemplo, somadas, ligadas com um cluster único, e eu vou rodar agora o meu programa de previsão, sei lá, fazer a previsão do tempo só na cidade de Belém. Não vai dar para fazer no Brasil todo. Vamos fazer na cidade de Belém.
Beleza, então esse meu programa de previsão, que pode ser feito com uma rede neural artificial, uma rede chamada de rede neural recorrente. Aí eu tenho 3 tipos, pode ser uma Vanilla, pode ser uma LSTM ou uma GRU. Ela é muito boa para fazer esse tipo de aplicação com imagens de satélite. Previsão em cima de imagens de satélite. Aí, ao invés de rodar numa única máquina, eu vou ter 10 máquinas e o meu programa vai ser dividido para rodar nessas 10 máquinas. Olha que legal. Eu criei um único computador e eu vou rodar em paralelo nessas 10 processadores, usando a memória dos 10 computadores, e o meu programa vai ser dividido por 10, ou seja, ele vai rodar, teoricamente, em média, 10 vezes mais rápido. Deu para ter ideia de cluster de computadores? Que venha a ser um cluster? Com vocês aí. Esperando o feedback de vocês. Sim, tá de boa. Beleza? Okay. Sim, professor, tá tranquilo. Aqui a gente tem um esqueminha genérico de um cluster de computadores, tá? De um cluster computacional, que é a primeira classe, a primeira categoria de um sistema de computação distribuída. Então, aqui, olha, veja, eu tenho máquinas distintas, cada nó desse é uma máquina que tem um processador, tá? Cada máquina dessa aqui, eu tenho uma arquitetura de computadores, eu tenho aqui eu só estou vendo dentro a parte de software, mas eu tenho o hardware aqui embaixo, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, uma arquitetura PC, personal computer, baseado aí na IBM, posso ter todo mundo PC, 1.7, 1.5, 1.9, mais outros 7, bem aqui. O sistema, aí, em termos de hardware, cada máquina dessa tem o seu processador. E eles são todos da mesma categoria, então aqui é todo mundo PC. Dentro de cada uma, em nível de software, eu começo com o sistema operacional, né, local. Agora, como é um cluster, todo mundo, veja aqui, SO, 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 SO. Então, todo mundo tem o mesmo sistema operacional. Todo mundo é Unix, ou todo mundo é Linux Debian, ou todo mundo é um CentOS, ou todo mundo é um Windows. Tá? Aí eu tenho os componentes da aplicação paralela. Eu tenho um middleware. Em cada um desses nós, lembre que cada nó desse aqui de processamento, cada célula dessa é uma máquina que está ligada com as outras. Agora, um personagem interessante que a gente tem aqui, pessoal, é esse aqui, ó. Um cluster tem alguém para comandar tudo. Ó. Ele é chamado de nó mestre. Tá? Uma das máquinas vai receber o programa principal. Eu vou instalar um tipo de programa próprio para computação distribuída, um middleware. A gente já sabe o que é um middleware, a gente já falou nas aulas anteriores. E esse middleware, ele vai ser o responsável por pegar a minha tarefa. Digamos aqui, olha, eu tenho o meu programa que precisa de HPC, não é HPLORE, tá? É HPC, nem HPV. High Performance Computing, computação de alta performance. Aqui é o meu programa, é o programa usando redes recorrentes para fazer a previsão do tempo em Belém a partir de imagens de satélite. Beleza. Aí, isso aqui é muito pesado para rodar numa só máquina, mas eu consegui montar um cluster, tá? Eu tenho aqui 1, 2... Eu tenho 10 máquinas ligadas. Se eu contar mais o nó mestre, eu tenho 11 máquinas ligadas. Então, esse meu programinha, que é o meu programinha de redes neurais recorrentes que vai fazer a previsão, ele não daria para rodar numa só máquina, mas o que este nó mestre vai fazer?
ele vai gerar os processos P1, o processo P2, até o processo P10. Ou seja, ele subdividiu esse meu programa e ele vai mandar P1 para rodar nesse nó, P2 para rodar nesse nó, P10 para rodar nesse nó. Tá? Estão ligados por rede de alta velocidade aqui, né? Quando cada nó que tem o seu processador, que tem o seu sistema operacional, tem o seu middleware aqui, recebe o processo, que é uma parte do programa de previsão que ele está fazendo, ele vai começar a rodar. Quando o nó 10, que é o mais rápido, porque aqui eu tenho um i9 com muita memória RAM, e eu tenho essa máquina é mais robusta, eu consigo rodar mais rápido. Acabou, ela manda de volta o resultado. Vai mandar para onde, gente? Vem tudo para cá, para o nó mestre. Depois que todos os nós finalizarem as suas partes, o nó mestre vai juntar todo mundo, o resultado, e ele vai exibir o resultado daquela programação paralela. Então, eu fiz uma programação que foi executada paralelamente em 10 computadores. Esses 10 computadores foram controlados, toda a paralelização da aplicação foi controlada pelo nó mestre. Esse tipo de categoria de computação distribuída é chamada de computação em cluster. Ou eu tenho aqui um cluster de computadores. Tá? Lembrando que nesse modelo, a arquitetura de hardware que está aqui embaixo de todas as máquinas é similar, ou seja, todo mundo é PC. Eu posso ter um i7, i9, mas tudo é PC. Tá? O sistema operacional de todos é o mesmo, todo mundo é o mesmo. E eu tenho um middleware distribuído em cada um deles, sendo que aqui é o middleware do escravo, do nó escravo, e aqui eu tenho o middleware do nó mestre. Esse modelo aqui também é chamado de slave master. Eu tenho um nó, que é o master. Perceba que eu estou ficando cada vez melhor. E eu tenho os nós que são chamados slave. Ah, professor, quando eu mexia com manutenção de computadores, eu colocava 2 HDs, 3 HDs numa máquina, se tivesse interface para isso, e eu deixava um HD de master e 2 de slave e tal, é parecido, aí tinha que modular o pininho, sei lá, o jump, né? O jumper. Ego faz só uns 400 anos que eu não mexo com isso. Da época do jumper. Em 1614 era no jumper. É parecido? É parecido. Já. Pois é. Quando eu mexia em 1700, era assim. Né? A ideia é parecida. Eu tenho uma máquina que ela vai ficar coordenando e ela vai ficar mandando a parte dos processos para rodar nas outras máquinas e depois ela reúne os resultados e exibe a resposta aqui do programa. Então, eu estou rodando programação paralela num cluster com 10 máquinas, onde eu tenho um nó, que ele é o mestre, e o outro nó, que os outros nós são os escravos. Esse aqui é um exemplo de um diagrama genérico, mas é um diagrama clássico de um cluster de computadores. Deu para ter legal essa ideia aí? Deu para entender, gente? Tranquilo. Atividade assíncrona. Fazer o jampeamento de 4 HDs SSDs. Isso é força barra. Tá legal? Então, a ideia do cluster é essa. Mais algumas características aí dos clusters. O cluster vai ser um conjunto de nós controlados e acessados por um único nó mestre. Então, eu tenho um dos nós, uma das máquinas, que ela vai ser chamada de nó mestre. Ela vai controlar as outras máquinas. Uma outra característica que eu não sei se eu botei aqui, gente, mas olha, o cluster,
ele está na mesma região geográfica, ou seja, não é, presta atenção, todas essas máquinas aqui, gente, estão no mesmo local, estão no mesmo prédio, estão no mesmo laboratório, na mesma sala. Tá? Eu tenho uma rede de alta velocidade conectando fisicamente eles ali. Provavelmente fibra ótica. Tá? Mas eles estão ali. Eu tenho 10 computadores aqui nesse laboratório. Imagina o nosso laboratório de Paragominas, 45 máquinas. Se ali a gente pode fazer um cluster, pode fazer um cluster. Basta eles já estão conectados, não é uma rede de alta velocidade, mas dá para rodar. Se a gente instalar o software distribuído ali, a gente diz qual máquina vai ser o nó mestre e as outras 44 vão ser nós escravos, e a gente pode pegar um programa muito pesado e rodar ali como um cluster. As máquinas, os nós estão todos no mesmo espaço físico. Tarefas típicas do mestre, né, do nó mestre, vão ser a alocação dos nós a um determinado programa paralelo. Então, o que eu peguei aqui? Eu tenho um programa, aí eu dividi em 10 processos, aí eu vou dizer, olha, o processo P1 vai rodar no nó 1. O processo P2, que ele é muito pesado, ele vai rodar na máquina 10. O processo P3 vai rodar no nó 3. E por aí. Então, quem faz essa alocação de qual processo vai rodar, qual processo do programa vai rodar em qual nó, quem faz é o nó mestre. Né? Ele vai fazer a manutenção dos jobs. A fila de jobs é exatamente a fila de processos. Né? Eu só tenho 5 nós, mas eu tenho 50 processos para rodar. Então, vai criar uma fila igual eu crio lá dentro do meu o sistema operacional cria numa máquina local, ele vai fazer com 10 máquinas. Então, ele vai criar uma fila de jobs, eu vou ter o meu escalonador de processos, só que eu não estou trabalhando com um processador, eu tenho 5 processadores. E eu tenho 50 processos, aí ele vai ficar alocando. Próximo, você. Então, a manutenção da fila de jobs é do nó mestre. E também a interface com o usuário, aqui no meu programa, vai ser feito pelo nó mestre. Então, onde é que eu vou rodar o meu programa? Onde é que eu vou submeter? É no nó mestre, que vai ter uma interface própria para eu rodar o meu programa. Tá? Gente, na prática, quem já teve uma oportunidade de trabalhar com esse tipo de cluster, eu trabalhei durante o doutorado com alguns dos clusters que tem lá no laboratório do professor Rommel, no Lab NGBio. Então, não tem interface bonitinha, não. A gente copia via... Caramba, como é o protocolo que a gente usa do Linux para enviar arquivo? Não é o de acesso remoto, é o SSA. Deu um branco agora. SSH. Então, a gente, via SSH, a gente se conecta no servidor, que é o nó mestre, né? Aí a gente copia lá para dentro o nosso programa, a gente aloca, diz quanto que vai precisar de memória, dá uns comandos básicos, e a gente manda rodar. Então, a interface é a tela preta do Linux. Mas tem uma interface, só que depois... Qual processo, que parte do meu programa vai estar rodando em qual núcleo, qual nó, a gente não tem esse controle. Quem tem esse controle já é o nó mestre. Quando o resultado final volta para o nó mestre, aí ele me manda uma mensagem assim, programa finalizou. Aí eu acesso de novo via SSH o servidor, que é o nó mestre, aí vai estar lá o arquivo final com o meu processamento. Então, essa interface com o usuário, quem também faz é o nó mestre. O nó mestre também pode ser o responsável por hospedar e rodar o middleware para a execução dos programas e também gerenciar o cluster. É o que eu tenho aqui, ó, aplicação de gerenciamento. E quase que sempre a regra é essa. Para os nós de computação, basta um sistema operacional padrão. Então, todo mundo aqui está rodando no mesmo sistema operacional. Tudo bem? Tudo bem? Essas características aí dos clusters. Tá ok para vocês? Tranquilo, professor. Tá ok.
Beleza. Vou dar aqui três exemplos de clusters. Tá? Por exemplo, a Universidade Federal Fluminense, a UFF, ela tem um cluster de máquinas PCs que se chama OSCAR. O OSCAR, ele está lá no Instituto de Computação da UFF, e fica em Niterói. Né? É um cluster composto de 42 máquinas. Então, tipo assim, pegaram o nosso laboratório, só que não é para ter aula. Ali são máquinas para fazer um cluster de processamento. Então, eles não tinham, sei lá, se não tinham, se eles quiseram fazer simplesmente. Eu peguei um laboratório, eu tenho muita aplicação que requer alto desempenho, e eu não tenho um computador, ou eu tenho um computador, mas ele não é suficiente. Então, eu pego várias máquinas e transformo num cluster. Então, é um cluster lá que eles têm, que tem 42 máquinas. Juntas essas máquinas tem uma capacidade de armazenamento de 14,5 tera, ou seja, já viram que algumas das máquinas têm mais e outras têm menos memória em disco. O total delas é 14,5. Mas é como se fosse uma única máquina que tem 14,5 tera. Por mais que uma tem um disco de 500, outra tem um disco de 1 tera, outro tem 250, o que vale, como ela é um cluster, ela é uma única unidade, é como se ela fosse uma única máquina. Então, o total de memória em disco é o total do cluster. Ela consegue armazenar até 14,5 tera. Das 45 máquinas, uma serve para fazer login e compilação dos programas, outra faz a manutenção e o monitoramento, e 40 máquinas são só para cálculo, é só para processar. Cada máquina dessas possui 2 processadores Intel Xeon Quad-Core, ou seja, eu tenho 8 cores em cada máquina. Então, eu tenho aí 240 núcleos de processamento. Esse é um cluster, é como se fosse um computador de alto desempenho, é um supercomputador. Esse título supercomputador não dá para usar assim, porque para ser considerado supercomputador, você tem que ter uma capacidade acima de, acho que é 30 petaflops por segundo. Petaflops, né? 30 trilhões de instruções por segundo tem que ser capaz de executar. Mas é uma boa de uma máquina robusta que dá para rodar muita coisa. Então, veja, eu tenho 42 máquinas onde, e cada máquina já tem 2 processadores que são típicos para servidor aqui, ó. Então, eu tenho 240 núcleos, onde com 14,5 tera de memória em disco. Então, eu tenho aí uma super máquina para fazer HPC, processamento, né, computação de alta performance. Esse é o OSCAR. Aqui é só um esqueminha que tem num artigo que foi publicado lá da UFF, e ele tem um esqueminha só básico, mas eu tenho o é chamado, o nó mestre, ele sempre é chamado de head node, é o nó cabeça. E eu tenho os compute nodes, que são os nós de processamento, são os escravos, o master e os slaves aqui. Na verdade, na prática, você não usa mais essa nomenclatura de mestre e escravo, você usa o nó cabeça, que é o nó mestre, e os nós de computação, que são os nós escravos, que estão fazendo o trabalho braçal. Então, aqui, nesse esqueminha, eu tenho 4x4, tenho 16 máquinas aqui, né? Então, o meu programa, já vimos que é mais, mas só para o exemplo da figura, o meu programa que veio para aqui, para o nó cabeça, para o nó principal, ele vai ser distribuído nessas 16 máquinas. Então, eu vou rodar de forma bem mais rápida. Então, todas as máquinas vão estar alocadas para rodar um único programa ao mesmo tempo. Isso é computação paralela. Tudo bem? Ok até aí? Ok. Estão vivos? Estão acordados? Por aqui, professor. Ainda aqui. Na infância, o quê? Conhecemos isso pelo nome de Megazord. Pool de mineração. Lá vem os mineradores de bitcoins aí.
Tarará. Rapidamente, tem um slide a mais aqui. Vou só excluir. Voltar. Bem, o segundo exemplo de cluster, gente, é o que eu trouxe lá da Universidade Federal do Pará, no laboratório onde eu fiz meu doutorado, e lá a gente trabalhava, e o pessoal ainda trabalha com aplicações de bioinformática e biologia computacional. E são aplicações que precisam de muito processamento e de muita capacidade de armazenamento. Então, os caras têm vários clusters lá de processamento e tem alguns storage com diversas capacidades. Eu trouxe aqui a configuração, eu pedi para o Romeu, a configuração de um dos clusters, que é o principal que tem lá, são vários, que é o chamado Paula. Os clusters lá, eles têm um nome engraçado. É nome de Transformers, tem o Megatron, tem o Bumblebee, tem o... que era o Ironhead, sei lá como é o nome daquele, que era o Senhor das Armas. Mas Paula é o nome da professora Paula Schneider, que é a chefona lá. Esse cluster tem o nome de Paula, e não o nome de Transformer. Esse cluster lá, gente, do NGBio, ele tem 1 TB de RAM, ele tem 8 nós com 12 núcleos de processamento, tem 96 nós, a capacidade de armazenamento dele é 200 teras. Então, esse é um das máquinas, ou seja, é um cluster, eu tenho, e ele é de rack, né? Em vez de ser máquinas assim, desktop, como essa do Oscar aqui, eu tenho, esse é o chamado cluster de rack, ou seja, eu tenho um rack onde eu coloco os periféricos, cada gaveta que eu coloco daquela ali é um conjunto de processamento que tem vários núcleos. Então, aí você monta um armário com várias gavetas de processamento, cada uma com vários núcleos, e ali você monta uma parede de computação. E lá tem vários, essa é uma delas, essa é uma das mais usadas que a gente tem lá. Lucas, pode falar, Lucas. Esse é aquele que a gente viu na visita técnica? Te respondendo aí. Tá? É esse aqui, ó, que está no rack principal, aqui onde eu estou. Onde vocês... Eu lembro dessa fera aí. Lucas, Daniel, Antônio Carlos, olha, Wesley. Vocês eram O melhor é a voz do Matheus aí, professor. Matheus aqui tá de boa, olhando para fora, pela porta de vidro que tem. Isso aqui não sei se é a Cíntia. Esse armário aqui é o cluster principal do Paula. Mas olha só, aqui eu tenho vários servidores ligados também em forma de cluster. Aqui eu tenho mais 3. Essa foto aqui é mais recente, é de janeiro, onde eu fui com o professor Alain, e o professor Alain vai reconfigurar lá, que estava com algumas inconsistências, tinha uma parte do cluster que não estava funcionando, e o professor Alain, que saca muito disso, ele ia fazer uma reconfiguração. Se fez, eu não sei se ele já fez. E aqui, gente, tu tem alguns monitores e tal, mas são várias gavetas. Eu abro uma gavetinha, vocês viram lá naquela vez, você puxa o teclado aqui, aí você diz qual nó que você quer acessar, ou você monitora, aí você abre o monitor, você vê todo o funcionamento de todos os nós, né? Enfim, o cluster. Agora, olha só, todo mundo tem a mesma plataforma, todo mundo da mesma arquitetura, todo mundo roda o mesmo sistema operacional. Nesse caso do Paulo aqui, todo mundo roda o CentOS, tá? E estão no mesmo espaço físico. Uma outra vantagem do cluster, ele é modular. Se eu precisar de mais capacidade, basta eu comprar outra gaveta, coloco lá e integro ao cluster. Se eu preciso de mais, eu coloco, igual um storage. Um storage eu vou engavetando novas unidades de gavetas de disco SSD.
Então, a modularidade, ou seja, eu tenho a possibilidade e a escalabilidade, né? Ele é modular, eu posso tirar e acrescentar conforme a demanda, e ele tem a possibilidade de escalar praticamente infinita, até o nível que o sistema operacional conseguir gerenciar. Tá? Então, esse é o cluster Paula lá do NGBuild. E o último que eu vou mostrar aqui, que já é conhecido de vocês, é o Santos Dumont. Ah, professor, mas isso é um supercomputador, mas é um cluster. Ele é um supercomputador porque toda a capacidade dele de processamento junta, ele dá o número de petaflops que bota ele na categoria de supercomputador, mas ele não é uma máquina única que foi construída, ele também é escalar e modular. Foram colocando novas gavetas de processamento ali e eu fui aumentando a capacidade dele. E ele o hardware é todo a mesma arquitetura e o sistema operacional é o mesmo. Tá? Então, eu tenho um cluster. E outra coisa, está todo mundo no mesmo espaço físico. Vejam, o Santos Dumont está todo no mesmo espaço. O Paulo aqui no NGBuild está tudo nessa sala. Eu não tenho um aqui e o outro está em Macapá. Não, aí não é mais cluster. Tá? O Santos Dumont fica lá no LNCC. Tá aqui, ó, uma visão interna daqui desse módulo, né? Nesse prédio aqui que fica o chapeuzinho do Santos Dumont aqui. Então, aqui é uma foto interna de um dos corredores, onde eu tenho aqui os armários. E aí eu tenho, olha só, pilhas e pilhas, racks e racks de módulos de processadores. Então, todos integrados, eu tenho um gerenciamento e todos esses bichinhos aqui funcionam como sendo uma única máquina. Então, eu tenho poder computacional de um supercomputador. Então, ele é um supercomputador, mas ele é um cluster. Tá? O sistema operacional é o mesmo, o hardware é o mesmo, e eles estão no mesmo espaço físico. Eu tenho uma unidade de processamento. Agora, como ele já é dessa categoria de supercomputador, eu consigo mandar muitas aplicações ao mesmo tempo para rodar lá. Tá? Poxa, eu esqueci de botar a descrição aqui da... Será que foi aquele slide que eu apaguei? Não acredito. Dá 30 segundos para eu ver se foi o que eu apaguei. Eu vou descobrir na versão PDF. Perdão. Esse mesmo. Procura-se o slide de onde ele anda. Achei. Não, isso aqui não é o slide. Está por trás deste PDF. Estou aqui, gente. Estava voltando. Faltou mesmo. Mas eu passo, mas isso é simples. Né? Faltou aqui a configuração do Santos Dumont, de processamento e tal.
Eu apaguei por algum motivo. Acho que na hora que eu fui colocar os dados, eu resolvi colocar por último os dados do EGBIL, e eu acho que eu comi. A descrição ficava bem aqui. Tipo essa aqui, né? Tudo bem. Vamos lá. Bem, a gente já sabe o que são clusters, que são unidades homogêneas de computação de várias máquinas. Então, eu tenho diversos processadores, eu tenho um poder computacional unificado, mas elas são homogêneas, ou seja, todo mundo tem a mesma arquitetura de hardware e todo mundo tem o mesmo sistema operacional e eles estão num espaço físico único. A outra categoria, outra classe de sistemas de computação distribuída, gente, é chamada de grade de computadores, ou grid. Então, vocês estão enxergando o slide? Voltou aí para vocês? Esqueci até de perguntar. Tá ok, hein? Sim, professor. Beleza. Sim, professor, tá coisa. Olha só, quando eu estou falando de grade de computador, de um grid de computação, na verdade, agora eu posso ter recursos heterogêneos. Aí, quando a gente fala em recursos e sistemas distribuídos, gente, sistemas operacionais diferentes, com memórias de arquitetura diferente, com arquitetura de hardware diferente, eu posso ter tudo diferente, ou seja, não é a plataforma não precisa ser homogênea como no cluster. Cada um pode ser da sua. Então, a UFRA tem o seu data center, e aí a UFPA tem o seu data center, a UFOPA e a UEPA tem o seu data center, e a Unifespa também, as universidades paraenses. Aí elas todas se juntam para fazer uma cooperação e elas poderem usar recurso computacional uma da outra. A gente montou aí uma grade de computação. Mas não quer dizer que o data center da UFRA tem que ser exatamente com a mesma plataforma do data center da UFPA ou das outras. Cada uma tem a sua plataforma, mas eles cooperam entre si para a utilização desse recurso computacional. Compartilhadas, diferentes capacidades, beleza. Elas são compartilhadas, as grades, tá? Elas executam aplicações locais, mas também remotas. Então, vamos falar hipoteticamente dessa grade de computação que as universidades paraenses têm. Então, na UFRA, eu continuo rodando os sistemas da UFRA, o SIG-A, o SIG-RH, o CIPAC, está tudo rodando localmente na UFRA, mas lá da UFPA, em determinado momento, eles podem mandar uma aplicação para rodar dentro do data center da UFRA, nessa minha hipotética grade de computadores da nossa rede de universidades públicas paraenses. Então, é compartilhado. Eu executo a aplicação local, mas eu posso mandar também aplicações remotas. As grades, elas são dinâmicas, ou seja, eu posso juntar ou deixar a grade sem aviso prévio. Então, beleza, ela continua funcionando mesmo se eu sair da grade, ou seja, ela funciona localmente, a grade o data center da UFRA, funciona para a UFRA. Quando precisa, ela está integrada em grade. Mas, se de repente a UFRA, agora nós não vamos mais participar dessa iniciativa, dessa cooperação. Então, ela sai da grade e continua funcionando. Tá? Eu não sou obrigado a funcionar em grade. Eu posso funcionar como uma grade computacional, tá? Mas eu posso funcionar só localmente, só com os recursos internos do meu sistema computacional. Por isso que a gente diz que as grades são dinâmicas. E outra característica que difere bastante do cluster. Os recursos podem estar geograficamente distantes. Tá? No cluster, todo o poder computacional físico, os processadores estão no mesmo espaço físico. Numa grade, uma parte do recurso está lá na UFRA, outra parte está lá na UFPA, outra parte está na UEPA, outra parte está lá na Unifespa, lá em Marabá, outra parte está na UFOPA, lá em Santarém. Então, os recursos podem estar distantes. Eu dei uma hipótese aqui, que já é um exemplo que é muito comum, inclusive, tá, de compartilhamento de recursos entre universidades. Isso é uma das aplicações mais antigas de grade,
é a integração de universidades, de órgãos do governo, etc., formando uma grade de computação. E aí, olha só, de cara que a gente já ressalta algumas das diferenças que as grades têm das redes. Primeiro, os recursos podem ser heterogêneos. No cluster, todo mundo tem que ter a mesma plataforma. A arquitetura do hardware tem que ser a mesma, tá? E o sistema operacional tem que ser o mesmo. Numa grade, cada recurso pode ser heterogêneo. Então, a UFOPA usa lá a arquitetura de hardware dela com o sistema operacional dela. A UFRA já usa a sua plataforma. Tá? Alta dispersão geográfica. Eu consigo escalar mundialmente. Então, eu posso... A rede de universidades públicas do Pará pode se integrar na rede do Brasil, ou do Nordeste, ou do Norte e Nordeste. Depois, ela pode se integrar com universidades rurais do mundo todo, ou só da América, ou do G7, quando o Brasil for do G7, o ano que vem já, que o Brasil está entrando no G7, o país mais rico que existe. Entenderam? Então, ela tem uma possibilidade de escalamento, de escalabilidade, que é, inclusive, global. Compartilhamento de recursos. Então, isso é bem interessante. Eu posso utilizar o processamento no data center da UFRA, mas aí depois eu vou mandar plotar os gráficos numa impressora especial que só tem na UEPA. Aí eu mando plotar lá na impressora da UEPA. Ou seja, eu posso compartilhar recursos entre todos os pontos, os nós da minha grade. Eu tenho múltiplos domínios administrativos. Pense nessa rede grade das universidades paraenses. Cada uma delas tem o seu domínio, né? Cada um tem o seu servidor de autenticação, cada um tem o seu controle de usuários, quem pode e quem não pode entrar. O usuário da UFRA, ele tem certo acesso dentro da UFRA. Mas para ele acessar a grade, ele vai ter que haver um protocolo de comunicação entre as duas universidades para que eu possa pegar uma parte do meu processo para rodar lá na UFPA. Ou a UFPA mandar rodar lá nos computadores da Unifesp, em Marabá, por exemplo. Tá? Controle totalmente distribuído. Cada universidade dessa tem o controle da sua unidade, do seu data center. Tá? Eu não tenho um controle centralizado. Quem é que gerencia a grade de computador? Cada parte gerencia a sua parte. Cada nó de uma grade gerencia a sua própria unidade. Não existe um controle central. Tá? E, inclusive, essa é uma das características dos sistemas distribuídos. Né? Tudo bem até aqui, gente? Deu para ter uma ideia da diferença do que é uma grade para um cluster? Guardando vocês darem feedback aí. Aqui sim. O conceito de grades é muito similar a, por exemplo, redes de energia elétrica. Vocês sabem como funciona o nosso sistema de operação, gente? A gente tem, lá em Brasília, um órgão que fica dentro da Eletrobras, que se chama Operador Nacional do Sistema Elétrico. Eita, que esquentou agora aqui. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, imaginem aqui, vou pegar uma canetinha, tá? O ONS fica lá em Brasília. Aí eu tenho diversos modais. Eu tenho um modal hidroelétrico no país. Estou falando agora de geração de energia. Eu tenho outro modal, que é o TE, termoelétrico. Vocês sabem o que é uma usina termoelétrica? Já ouviram falar? Usinas Sim, professor. De energia elétrica. Então, a termoelétrica não é aquelas que usa queima de combustível, acho que fóssil e carvão? Exatamente. Geralmente diesel. Ela é uma usina que produz igual uma hidrelétrica, mas só que ela funciona a diesel. Né? Tem um gerador de energia diesel, só que uma usina termoelétrica é um gerador gigante. Eu tenho um modal, por exemplo, de energia eólica. Todo mundo sabe. O eólica é com E, né? Não tem H, não. Agora me deu um branco. Tomara que seja com E. Com E, professor.
Energia eólica é aquela que é produzida a partir do vento, né? No Nordeste, eu acho que é no Maranhão que eles começaram a construir uma expansão dessa área. Tem que ser numa região que tem muito vento, geralmente à beira-mar, né? Então eles montam aquelas torres. Fortaleza tem muito isso aí. Ceará, geralmente é beira do mar, onde tem a ventilação. Olha, Portugal, gente, tem... Se vocês terem uma ideia, em Portugal, quase 50%, mais ou menos 48% da energia do país é gerada num modal de energia eólica. Toda a costa deles para o oceano, eles têm ali sistemas de produção de energia a partir do vento. Eu tenho uma outra aqui também, que é o modal nuclear, né? Ah, professor, nuclear, o Brasil tem. Nós temos a usina de Angra ali, Angra 1, Angra 2, que uma parte da energia do país também é produção nuclear. Vou resumir nesses 4 aí, tá? Então, do 100% de energia que o país consome, está tudo fatiado, a 48% é Portugal. Esquecemos o Brasil, agora estamos falando do Brasil. Está tudo fatiado aqui. A maior parte é produzida hoje por usinas hidrelétricas, como Tucuruí, Belo Monte, Itaipu, várias, né? Paulo Afonso, Caicó, vai embora. Várias termoelétricas no Brasil, algumas plantações, que a gente chama, as farms lá, de energia eólica, e as usinas nucleares que ficam lá no Rio de Janeiro, na região de Angra. Disso aqui, 100% da energia do país é produzida aqui. Mas, gente, preste atenção. Não interessa quem produz mais ou menos. Vem toda a energia, o controle dela vem para cá, ó. O operador nacional do sistema. Tá? Vem os 100% para cá e os 100% são distribuídos a partir daqui. É o ONS que decide quanto vai para as cidades, quanto vai para cada região, quanto vai para cada... Aí vai abrir agora um polo industrial, não sei aonde. Precisa de energia, então vai precisar de demanda nova. Quem controla toda a energia, ou seja, eu estou produzindo em diversas regiões do Brasil, eu estou produzindo por diversos modais diferentes, em diversas proporções, mas vem tudo para cá como se fosse uma única coisa, como se todo mundo tivesse ligando uma grande bateria aqui na ONS, e dessa bateria saem todas as tomadas do país. Tá? É um sistema único, é o sistema de energia elétrica. Nos Estados Unidos, quando a gente foi ver, não sei se vocês se lembram, mas quando a gente vê a lista dos supercomputadores, o top 10, 3 ou 4 daqueles top 10, os americanos, todos eles são supercomputadores que são responsáveis pelo sistema de energia elétrica do país, outro é pelo sistema de nuclear do país, outro é pelo sistema, outro fica ali no Vale do Silício, é o da Google, não sei o quê, o da Yahoo, da Microsoft. Ou seja, são supercomputadores que estão aqui, toda a energia vem para cá e ele distribui. Ou seja, não interessa se foi produzido em Itaipu, numa usina diesel, lá em Fortaleza, na turbina de vento, ou na usina de Angra, na usina nuclear. Tudo vem para um único sistema, que é uma grande bateria, e é esse cara que diz assim, você vai ficar com essa energia, você com essa, você com essa, você com essa. Então, uma grade de computação, quando você olha, ele também vai ser a mesma coisa. Um cluster, ele vai tornar um sistema computacional único, mas é aquela restrição. Está todo mundo no mesmo lugar, todo mundo na mesma sala, todo mundo tem a mesma plataforma, todo mundo tem o mesmo hardware, todo mundo tem o mesmo sistema operacional. Beleza, é fácil eu tornar uma única máquina. Agora, tu imagina eu tornar um único sistema, um monte de regiões separadas, com vários modais separados, sendo que cada modal desse representa uma porcentagem diferente dos meus 100%. E eu tenho, na prática, um único sistema elétrico nacional. Inclusive, existe aí algumas previsões que nós estamos
a caminho de um colapso. Por quê? Porque a maior produção vem daqui das hidrelétricas e nós estamos nos aproximando de um período de seca. E eu tenho várias hidrelétricas em seca, em região, por exemplo, que é Nordeste, que alimenta parte desses 100%. Então, tem umas previsões aí meio nebulosas, que a gente pode chegar perto de um possível colapso ou chegar no limite. Antes de chegar no colapso, a gente começa a fazer racionamento. É uma coisa bacana. Os mais antigos, que eu acho que não tem nenhum de vocês, não tem. Nós já passamos por racionamentos no passado. Inclusive, quando eles começaram a expandir hidrelétrica aqui, tipo Belo Monte e outras, já é uma expansão pensando exatamente para não entrar nesse gargalo. Por quê? Porque a vida moderna cada vez mais depende de energia elétrica, né? Então, uma grade, gente, é análogo a uma rede de energia elétrica como essa. Fornecer energia de acordo com a demanda que qualquer usuário tenha, não importando a sua localização. O ONS faz isso. Ele recebe e controla toda a energia que é produzida no país e distribui. É o operador nacional do sistema elétrico. Tá? Isso aqui vem, essa ideia de grade, na verdade, até o termo grade, ele vem desse The Grid Vision, a visão ou o sonho do cientista, né? A visão de uma grade. O que o autor colocou aqui? A ideia, o sonho é oferecer desempenho computacional eficiente de acordo com a demanda, ou seja, você precisou, tem. Eu quero rodar um sistema de deep learning que vai usar muita máquina. Ok, quantos vai precisar? Tanto de computação. Beleza, toma. Há um custo razoável para qualquer um que precisar. Esse aí é o sonho do cientista. Quer dizer, o cara, nossa, cara, eu vou ter isso. Na prática, a gente não tem. Na prática, o computador do Edson e o computador do Dian quase que queimam rodando previsões de rede neural a semana toda para chegar ao resultado que a gente publicou lá no artigo da Eliana, né? Na prática é isso. Mas o sonho é o funcionamento em grade. Ou seja, você tem um sistema único computacional, precisou, eu tenho ali o recurso. No final desse slide, a gente vai trazer esse conceito, de novo, que é o conceito da computação como utilidade. Então, você tem hoje em dia energia elétrica, faz parte do dia a dia. Eu preciso de energia elétrica, eu pago por isso. Eu preciso de internet, eu não consigo viver sem internet, eu pago por isso. Água, eu pago e eu tenho. Computação, eu vou precisar disso, eu vou ter demanda. Então, vai ser a computação que eles chamam a computação como um utilitário, como um serviço e que seja acessível. Hoje você tem, por exemplo, uma variação de grade que a gente chama de cloud computing, que é computação em nuvem. A gente tem serviços como a Amazon AWS, né, que oferecem isso. Você precisa de computação? Eu tenho. Beleza. Pague e você usa aqui. Eu já falei algumas vezes, eu participo de um projeto que ele é da UFPE, no Recife, da UF Federal de Pernambuco, que ele é um projeto de biologia computacional, bioinformática, que é para fazer o genoma da caatinga. Gente, é o infinito e além de processamento e de armazenamento. É muito dado e é muito poder computacional para rodar essas crianças aí. Se vocês não sabem, um genoma de procarioto, uma bactéria, um vírus, é gigante, mas ele é quase zero perto de um genoma de eucarioto. Animais, mamíferos, plantas. O ser humano é o maior de todos, mas, gente, o genoma de planta é muito gigante. E gigante em termos de terabytes, é muito dado. E depois que a gente faz o processamento dos programas de bioinformática, gera muito mais informação. Por isso eu preciso de computação HPC para rodar a bioinformática. Essa é uma das coisas que a gente está brigando dentro da UFRA para conseguir projetos de investimento para a gente montar um sistema de computação de alto desempenho, HPC, dentro da UFRA, para que a gente possa expandir essa área de pesquisa em bioinformática. Hoje a gente não tem. Eu vou fazer
Bioinformática na UFRA, a gente vai fazer umas pesquisas em bioinformática. A gente não tem computador para rodar, é muito pesado. Eu preciso de HPC, High Performance Computing, e eu não tenho na UFRA. Eu tenho um data center que usa 90% dele para o serviço da UFRA. Né? Não consigo atender essa demanda. Aí, esse projeto da UFPE foi um edital nacional, o UFPE com o CNPq, e o prêmio, gente, para os melhores classificados, e o nosso projeto, eu e o professor Rômio fazemos parte da equipe de computação desse projeto, o prêmio foram horas de processamento e de armazenamento dentro da Amazon, do serviço da Amazon, AWS. Mas é um inferno. A gente está 1 ano fazendo treinamento para aprender a usar o sistema deles, para poder submeter o projeto, né? Para depois gerar os resultados, para depois chegar nas publicações, para ter uma ideia. É muito punk, mas, enfim. Essa é a ideia por trás das grades. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de grades. Particularmente, eu tive aqui nesse, gente, que é uma experiência legal. O pessoal já ouviu falar desse termo aqui, o CERN. Fica lá em Genebra, né? É o centro que tem o maior acelerador de partículas do mundo, que é esse aqui, é o LHC, Large Hadron Collider. O grande colisor de hadrons, fica lá em Genebra, na Suíça. É o maior acelerador de partículas do mundo e também o que consome a maior quantidade de energia. Então, é um negócio colossal. Ele fica por baixo da Terra, é um túnel circular gigante, e eles ficam lá acelerando partícula e chocando partícula para produzir novas moléculas, identificar aquelas partículas subatômicas, quando foram detectadas, foi lá no CERN. Por acaso, o CERN é muito conhecido porque o cara que criou, o Tim Berners-Lee, se eu não me engano, Tim Berners-Lee, que criou a internet, a web, né, www, ele era um pesquisador da CERN. Hoje ele já se aposentou. Mas ele criou, porque lá são pesquisadores do mundo todo, e ele queria um sistema de hipertexto para poder navegar nos documentos técnicos, nos artigos dos pesquisadores que são do mundo todo. Mas esse LHC, que é o acelerador de partículas lá do CERN, ele possui nos seus bastidores ali uma grade de computadores, né? Que ela está integrada em outros sistemas, formando uma grade para compartilhamento de recursos. O laboratório, para vocês terem uma ideia, localiza um túnel de 27 quilômetros de circunferência a 175 metros abaixo do nível do solo, na fronteira da França com a Suíça. E a ideia deles é recriar o Big Bang, ou seja, eles estão querendo criar novas partículas. É um negócio louco. Eu visitei esse CERN, eu fiz uma visita, tá? Uma das vezes que eu fui a Genebra, e é um negócio louco. Você desce, você faz um tour, tem a área de turismo, você vai lá. Quem gosta aí de ficção e de filme, que já assistiu O Exterminador do Futuro, várias vezes, em vários dos episódios do Exterminador do Futuro, você tem ali a presença do acelerador de partículas. Inclusive, no 3, quando eles vão fugir para o deserto, né? E antes deles fugirem para o deserto, o Arnold Schwarzenegger está brigando com a loura, que é a androide, a exterminadora que veio do futuro, e ele liga o acelerador de partículas, ela gruda no acelerador lá. É exatamente um acelerador de partículas. Mas aquele lá é nos Estados Unidos. Esse aqui é o maior em Genebra. Está aí, ó, uma ideia dos tubões que tem dentro do túnel. É aí que o átomo viaja na velocidade tipo como é o ônibus lá de vocês, que faz da UFA para a cidade, eu esqueci, Calimã, na velocidade da aviação Calimã. Olha só, é um negócio louco, tudo para recriar os experimentos no nível atômico, subatômico e tal.
aqui tem um esqueminha, inclusive embaixo da terra, né? Aqui está a cidade de Genebra, tal, a fronteira com a França, a fronteira com a Suíça, cidade de Alice. E aqui embaixo você tem o SPS aqui e o anel maior, que é o LHC. Aqui tem o esqueminha do túnel, que é o acelerador de partículas. Aqui a gente tem os maquinários, tal, blá, blá, blá. Aí aqui tem cada um dos itens que você tem ali. LHCb, o Atlas, o SPS, o Alice, o LHC, o SMS, são os componentes aí do Large Hadron Collider. Bem, só para a gente finalizar, eu volto aí com vocês. A grade de computadores, para que eu tenho a grade de computadores ali? Olha só, esses caras nos experimentos dele lá na Suíça, eles produzem por ano 50 a 70 petabytes de dados. Onde eu vou armazenar? Eu tenho que armazenar de forma distribuída. Não tem nem onde pôr isso tudo, né? Uma grade computacional, então, LHC, foi construída para lidar com a grande quantidade de dados. Foi produzida, permite a transferência de dados entre o CERN, que é a central lá em Genebra, e várias universidades no mundo todo. Ou seja, eles estão armazenando os dados não só localmente, eles estão armazenando em outras universidades, usando o processador, a memória, o storage das outras universidades. Esse é o conceito de uma grade, de um grid computacional. Eu não estou no mesmo local, não é o mesmo sistema operacional, não, mas eu tenho uma rede distribuída de processamento e de armazenamento. Essa é a ideia da grade, né? E aí eles criaram esse projeto LHC Home para calibrar a construção do acelerador de partícula. Ou seja, desde a criação do acelerador, eu já tinha essa colaboração em forma de grade. Permite que os usuários cedam tempo ocioso de seus computadores para executar simulações de partículas que queriam viajar nos túneis. Olha só, os experimentos deles usam processamento dessas universidades ao redor do mundo que estão na grade, obviamente, no tempo ocioso. O sistema central, ele observa assim, olha, lá na universidade, lá no data center da UFRA Paragominas, eu tenho ali uma super máquina que está com tempo de processamento ocioso e espaço em disco ocioso. Aí o sistema lá do CERN manda para rodar a simulação do acelerador de partícula lá em Paragominas com o nosso analista, que é o Adamilton, e a nossa técnica, que é a Beatriz. Essa é a ideia de uma grade de computadores, e aqui um caso real, que é a grade do LHC. Quem aqui ia perguntar aí? Pode falar. Era só para saber qual era a proporção usada no acelerador de partículas. Se era meio elétrico, era magnético, ou os dois. Eu não sei exatamente, são experiências de física, né? No nível atômico e subatômico. Magnético eu sei que tem, mas eu sei que tem muita coisa ótica, porque você está viajando na velocidade da luz dentro do acelerador. Agora, qual é o mecanismo físico que faz... porque a ideia é que eles fazem partículas viajarem... Vocês estão me enxergando aqui na tela? Não, né? As partículas viajam no sentido contrário do túnel, tipo dois átomos, e se chocam. Aí, quando eles se chocam, você tem ali na velocidade da luz, você tem um acontecimento com a descarga de energia nuclear. Então, aí eles capturam essas informações que vêm do choque das partículas em direções opostas, né? E aquilo gera uma energia nuclear, e essa informação todo dia tem que ser lida e processada. Meu irmão, é muita informação para processar e para armazenar. E aí, depois que está nos computadores, aí os caras que são cientistas vão analisar esses dados. Aí os caras descobriram as subpartículas do átomo nesse tipo de experiência. Então, agora, qual é exatamente o processo físico que está envolvido ali? Só dar uma lidinha, você botar ali LHC, Large Hadron Collider, vai ler um pouquinho sobre isso.
você com certeza, até na Wikipédia você acha uma ideia, uma noção geral do funcionamento. Um outro exemplo que eu vou dar de grade, que eu queria... Ok, aí o exemplo da grade do CERN para vocês, do LHC? Tudo bem? Ok. O Jean falou da Skynet. É a Skynet, meu irmão. Literalmente. O SET Home foi uma ideia que esses caras tiveram lá em 99, gente. Eles tinham máquinas, né, em diversas universidades e eles pensaram assim, pô, ao invés de pensar num cluster, vamos montar um cluster aqui na nossa universidade, a gente tem 50 máquinas aqui, vamos montar um cluster. Os caras disseram, não, pô, será que não tem outras máquinas e outras universidades aí que poderiam somar nesse cluster? Só que ao invés de ser um cluster, aí não vai ser mais cluster, vai ser uma grade, um grid. Então os caras começaram, é um projeto da Universidade de Berkeley, na Califórnia, né? Então os caras começaram a integrar diversas máquinas em diversas universidades no mundo todo para montar uma rede de processamento global. Olha que louco esses caras, 99 os caras já fizeram isso. Então, olha só, em 99 eles começaram a montar e começaram a integrar máquinas nessa grade. Em 2008, esses caras já tinham na grade deles mais de 330 mil computadores. E isso deu para isso em 2008. Isso deu, naquela época, um poder computacional de mais de 528 teraflops. Gente, é muita bagaceira. Os caras começaram a integrar diversas máquinas. Então, obviamente, os caras tiveram que criar um middleware para integrar. Não, eu vou integrar, vou plugar a minha máquina com mais 330 mil máquinas. Eu vou usar a internet? Não. Eu estou falando de uma grade, significa que eu posso pegar um programa pesado meu e distribuir para rodar em 100 computadores ao redor do mundo, e quando acabar de rodar, ele vai devolver o processo para a minha máquina aqui. Programação e computação paralela, computação distribuída em grades, onde cada máquina tem hardware próprio, tem sistema operacional próprio e está geograficamente distribuído. Então, esse é o projeto SET at Home. SET at Home. Tá? Aqui tem o site, vocês podem depois visitar, é muito, muito interessante. Então, aqui diz um pouquinho, esse aqui é um about, né? Falando um pouquinho o que é, quem são os caras do projeto, quem são os malucos que criaram isso. Agora, olha só, gente, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, eu estou olhando na tela auxiliar, então eu estou vendo. Mas aqui, essa tela aqui, ela tem assim umas... Olha só, o quanto dá para fazer um scroll aqui. É só a primeira página. Aplicações que estão rodando, tá, na grade. Aqui eu tenho, por exemplo, qual é a plataforma, qual é a versão da plataforma, criado quando, e o tanto e a capacidade de processamento que ela está exigindo. Essa programação aqui, ó, ela está rodando no Linux 7.0, aí que diz qual é a versão, blá, 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 blá. Ela está usando 20 gigaflops de processamento. Está usando a grade. E qual núcleo? Aqui nessa tela não dá para ver, mas tu pode, inclusive, ver quais são os núcleos ao redor do mundo que ela está utilizando para rodar essa aplicação. Aí vai. A aplicação rodando em Windows, Linux, macOS, Windows x86, rodando no AMD x86, 64 bits, ou Intel, não sei o que lá, tal. Aqui tem uma rodando com gigaflop, qual é que está nessa? 358 gigaflops aqui. 271 gigaflops. Então, isso aqui é um mega programa que está rodando, distribuído na grade do SET. Ou seja, os caras construíram uma cooperação de sistemas para fazer uma grade de processamento, onde qualquer um, eu e você, a gente pode se associar e aprendendo como é que mexe na interface, mandar para rodar nossos programas de programação distribuída em uma grade dessa que está unindo
computadores no mundo todo. Completamente maluco, né? Isso é um exemplo real. Esse aqui é a logo deles, set@home. Já são 9 horas, e então eu vou deixar para a aula que vem essa última parte de sistemas de computação distribuídos, que é onde a gente vai falar de nuvens computacionais, ou cloud computing. Então, eu vou fazer a chamada com vocês agora. Vou voltar lá para o nosso... Mas vou fazer a nossa foto aqui. Estão vivos aí? Eu ainda estou conectado? Vocês estão aí? Vou já fazer Por aqui, professor. só registrar a foto, em seguida Sim. vou parar a gravação e fazer a nossa chamada. Foto registrada. Agora, vou parar a gravação. Ai, nariz querendo começar a entupir.